porque tem uma apuração sua sobre o Exército, que é interessante aqui para a gente trazer também, que teria endurecido aí as regras referentes às contas da instituição nas redes sociais. Agora, o discurso de ódio, mensagens discriminatórias podem render desde a exclusão da postagem até denúncia às autoridades. É isso mesmo? Conta pra gente. É isso, Clarissa. Esse documento, chamado de Política de Moderação das Redes Sociais, foi publicado pelo Exército na semana passada. E ali eles fazem uma série de recomendações do que se pode ou não fazer nos perfis do Exército. Aí a gente está falando do X, do Instagram e também no Facebook. E ali eles fazem um alerta, olha só, se incitação ao ódio, à violência, discriminação ou, por exemplo, campanha política partidária naqueles perfis, esses comentários serão excluídos. Também, claro, ofensas a militares, especificamente no caso do comandante, né, o general Tomás Paiva, ou outros também que forem ofendidos, esses serão excluídos. E o alerta que o Exército faz é que, dependendo da situação, pode sim encaminhar as autoridades competentes. Isso foi publicado na semana passada, foi noticiado aqui lá na CNN no final de semana, mas, Clarissa, eu fui tentar entender o porquê disso e tem uma história interessante. Quando, depois das eleições, no segundo turno das eleições em 2022, a gente viu aquela aglomeração, né, aqueles acampamentos sendo montados na frente dos quartéis, o que aconteceu nas redes sociais do Exército? Elas começaram a crescer exponencialmente. O Exército tinha apenas no Instagram 2 milhões de seguidores. Rapidamente atingiu 10 milhões de seguidores, principalmente nesse pedido aí desses apoios bolsonaristas que pediu uma intervenção militar, um golpe de Estado, que impedisse a posse do presidente Lula. Como isso não se concretizou, Lula tomou posse, não teve golpe. O que aconteceu? Todo esse grupo que chega para pressionar ali o Exército pelas redes sociais, passa a fazer muitos comentários negativos, inclusive ofensivos, ao atual comandante, por exemplo, a outros militares. Dando uma rápida olhada ali nas redes sociais, fica muito claro. Passado tanto tempo, esses comentários negativos ainda predominam nas redes. Então, foi esse o cuidado, foi isso que gerou essa política de moderação nas redes sociais do Exército. Agora, o que a ideia, o que eles dizem, né, apurando ali, é que a ideia não é regular, não é impor uma censura, mas tentar criar um bom senso, um mínimo, uma política ali de bom senso nas redes sociais para evitar passar alguns limites. Mas fato é que esse foi dado alerta, dizendo, inclusive, que alguns comentários serão excluídos, dependendo se não respeitarem essas regras. Mas curioso também, Clarissa, como eu disse aqui, apenas no Instagram, o Exército passou de 2 milhões para 10 milhões ali, depois das eleições de 2022, mas agora começou a cair, já está ali por volta de 6 milhões. Por que isso? Porque as pessoas começaram ali, muitos que ficaram ali descontentes com a atuação do Exército ou com a não atuação, né, por não ter aderido a uma tentativa de golpe de Estado, começaram a deixar as redes. Segundo apurei ali, o entendimento na cúpula do Exército é que a intenção é que nesse processo de reconstrução da imagem também do Exército, isso também passe a uma reacomodação nas redes sociais. E aí a ideia, né, pelo menos a expectativa deles é que aí o número vá caindo de alguma forma, mas também, né, as pessoas começam a ter ali outro tipo de comportamento nas redes sociais do Exército. Por enquanto, foi preciso fazer essa política de moderação aí nos perfis. Agora, Jussara, é curioso que assim, um dos pontos que foram levantados para mim na apuração, para aquela informação que eu te trouxe no começo do jornal sobre possíveis trocas na Esplanada, é que o Palácio do Planalto não tem a menor intenção de mexer em uma figura em especial, que é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Apesar da gente ouvir muita especulação de que às vezes ele próprio colocaria e jogaria o cargo à disposição, a informação é que o governo está muito satisfeito com ele, entende que ele pacificou muito a relação com o Exército, com as Forças Armadas em geral, e que esse trabalho que ele fez desde o começo do governo, do novo mandato do presidente Lula, foi aí crucial para que fosse possível ter alguma pacificação. Dentro desse contexto, Jussara, na sua avaliação, esse movimento do Exército nas redes sociais pode ter a ver, em parte, com essa distensão da relação entre o governo Lula e as Forças Armadas?
Olha, Clarissa, eu acho que tudo é um processo, né? Tudo faz parte ali no mesmo sentido. De fato, o Exército, que é a força ali que acabou sendo mais exposta durante os anos Bolsonaro, ficou mais exposta também nas redes sociais. Então, no último ano, principalmente, 1 ano e meio, né, a gente tem visto ali um cuidado do Exército em fazer vários acenos e mostrando que é o seguinte: somos uma instituição de Estado. Não, a gente está aqui independentemente do presidente. Servimos quando foi o presidente Bolsonaro e agora seguimos servindo ao presidente Lula. Então, isso é a imagem que eles estão tentando reconstruir, porque houve ali, né, uma politização da força, principalmente das bases ali da força, em relação a isso. Claro que também ali na cúpula tinha ali, como a gente tem visto, as investigações têm mostrado, mesmo entre os oficiais, tinha ali uma certa contaminação política. Então, o que o Exército tem, em especial, que a gente está falando aqui por causa dessa medida que foi publicada, tem tentado fazer é distensionar, né? Distensionar e tentar caminhar, sair dos holofotes de modo negativo, quer voltar ali a ser lembrado por outras ações do governo e não outras ações do Exército e não por essas questões políticas. É difícil. Já tem uma consciência, Clarissa, que isso vai demorar tempo, né? Porque foi uma imagem que foi arranhada durante 4 anos, teve a tentativa do golpe de Estado em 8 de janeiro, os acampamentos. Então, é um processo de reconstrução. Mas eu queria só chamar a atenção, você falou do ministro Múcio, né? Nesse caso ali de mudança, que poderia eventualmente ter uma mudança, o ministro Múcio, ele não faz segredo para ninguém ali em conversa nos bastidores, que se em algum momento ele quer se aposentar, ele quer curtir os netos, quer deixar ali o cargo. Bem, precisa combinar com o presidente Lula, que não está disposto ali a pensar no nome para essa área, porque, de fato, o Múcio, ele assume o Ministério da Defesa e conseguiu ali, de alguma forma, pacificar, encontrar um caminho de diálogo com os militares. E ele tem um orgulho que está estampado no gabinete dele. Tem ali uma foto que são os 3 comandantes o comandante do Exército, da Força Aérea Brasileira e da Marinha em continência ao presidente Lula. E essa é uma foto que está lá e ele considera ali o grande mérito da sua gestão até aqui. Obrigada pelas informações, Jussara Soares.